Olá pessoal, este é o vídeo explicativo do roteiro prático 1, que contempla os assuntos de banco de dados biológico e a ferramenta BLAST. Vamos começar com o exercício 1, que diz: acesse o portal do NCBI, e aqui está o link já disponível, selecione a aba Nucleotide, que é o vídeo em inglês, e busque por BRCA2 Homo sapiens. Em seguida, escolha alguma sequência de BRCA2 humano entre os primeiros 20 resultados listados. O que está pedindo nessa questão é as informações de um banco de dados, como por exemplo a definição da sequência, o tamanho em pares de bases, o de acesso e a sequência no formato FASTA. Então vamos começar acessando o link, clicando vamos então, no caso, nucleotídeo, que está aqui seguindo a ordem alfabética. Em seguida, podemos copiar e colar as palavras-chave solicitadas. Copiar, voltamos na base de dados e no buscador do portal do NCBI, colamos as palavras-chave. Vamos realizar a busca. Como resultado, é uma lista dos itens que foram encontrados na base de dados. Então podemos ver o resultado 1, resultado 2 e assim por diante. O primeiro resultado mostra um gene BRCA2 de Homo sapiens e ele tem um tamanho de 287 pares de base. Para acessar as informações dessa sequência, basta clicar no nome dela. Em seguida, nós entramos então na ficha de informações como o nome dela, o código de acesso, que nesse caso é humana, o tamanho dela e algumas informações com relação à sequência. Publicaram essa sequência, que colocaram na base de dados, e alguns trabalhos relacionados a ela. Logo, podemos observar a sequência desse gene, só que ele não está no formato FASTA. Para encontrar a sequência FASTA, basta clicar no botão que já destacado para essa ferramenta. Então, clicando aqui, nós teremos acesso à sequência no formato FASTA, como tem mostrado aqui em seguida. No exercício 1, ele pede qual a definição da sequência. Bom, podemos responder da seguinte forma: Homo sapiens, copiar e colar. Ou simplesmente o gene BRCA2 de Homo sapiens. Qual o tamanho em pares de base dessa sequência? Podemos observar clicando na ficha de informação da sequência. 287 pares de base. Copiamos. Qual o código de acesso da sequência? Toda sequência tem um código de acesso. Nós podemos fazer busca por palavra ou pelo código de acesso. O código de acesso dessa sequência podemos usar onde está o locus ou podemos observar que é o mesmo número. A versão .1 diz que é a primeira versão dessa sequência, ela ainda não foi editada. Então, podemos copiar e colar. Respondemos até o momento o código de acesso. E a sequência no formato FASTA? Bem, como eu já mostrei anteriormente, podemos no botão FASTA e o banco de dados vai te fornecer a sequência no modo FASTA. Lembrando que tem um símbolo maior. A primeira linha é o identificador da sequência e a segunda linha em diante é a sequência em si. Podemos copiar e colar. Nesse momento, respondemos a pergunta número 1. No exercício 2, pede para acessar a base de dados UniProt, escolher uma proteína humana qualquer e realizar uma busca. Também está relacionado com busca de informação no banco de dados. Então, acessando a base de dados do buscador de palavra-chave. Coloquei alguns exemplos, como exoquinase, catalase, polimerase, desde que seja o nome de uma enzima em inglês.
Selecionando, por exemplo, hexoquinase, podemos e colar no buscador e realizar a busca. Semelhante ao encontrado no NCBI, encontramos uma lista de resultados, em que cada resultado é uma linha e cada linha tem um código de acesso, o nome para ela, o nome da proteína, o gene que codifica essa proteína, o organismo de interesse dessa proteína. Vou clicar no primeiro resultado para que a gente tenha acesso às informações dessa proteína, que se chama a hexoquinase 1 humana. Clicando na proteína, encontramos muitas informações sobre essa proteína. A começar do código de acesso dessa proteína, o nome dela, o gene que codifica essa proteína, o organismo de origem, fala um pouco sobre a atividade catalítica dela, ou seja, é uma enzima da via glicolítica, onde utiliza como substrato uma hexose e ATP para formar ADP e um hexose 6-fosfato, a liberação de um próton. Muitas informações com relação a essa enzima, desde todos os sítios de contato dos substratos e produtos, regiões de ligação, funções moleculares, vias metabólicas ligadas a outros bancos de dados de vias metabólicas, o organismo de origem, que nesse caso é humano, e mostrando toda a taxonomia, a localização celular dessa enzima, mostrando, destacando aqui as mitocôndrias, muitas informações em relação a doenças, dados de expressão dessa proteína, já está relacionando também com outras tridimensionais, então mostrando todas as metodologias para a determinação da estrutura tridimensional dessa enzima, os domínios funcionais conhecidos para essa enzima, todos listados, e em seguida mostrar a sequência dessa proteína, a sequência de aminoácidos. E ele mostra a sequência de aminoácidos. Veja que nós temos um botão também no modo faixa. Então, bastando clicar, nós temos acesso ao formato faixa dessa proteína. Então, para responder nosso exercício 2, forma. Qual o nome da proteína? Bom, nós podemos voltar aqui na página, seguir ao início e chama-se hexoquinase 1. Qual o código de acesso dessa proteína, caso queira fazer uma busca em outro momento? Está aqui. E obter a sequência no formato. Vimos anteriormente que logo abaixo no site, da ficha da informação sobre a proteína, a sequência no modo faixa, lembrando que tem o símbolo maior que a definição dessa proteína, dessa enzima, e a sequência de aminoácidos em seguida. Basta colar, copiar, na verdade, e temos acesso agora a essa proteína, a informação do formato FASTA. Bem, com relação ao exercício 3, diz: dado uma sequência de nucleotídeos descritas aqui abaixo, utilize a ferramenta para identificá-las. E em seguida está o link da ferramenta aqui. E devemos responder: qual o resultado da identificação da ferramenta BLAST e qual o código de acesso dessa sequência? Bem, para analisar essa sequência desconhecida, nós precisamos está descrito aqui no roteiro. Então, devemos copiar toda a sequência. BLAST, nós podemos entrar nesse. A ferramenta BLAST é uma ferramenta que compara sequências em bancos de dados. Nesse caso, o principal banco de dados público, que é o GenBank. Nós temos vários tipos de BLAST.
Nesse caso, vamos utilizar o BLAST N, que é de nucleotídeo. Clicando aqui nesse botão, nós entramos na ferramenta. Essa ferramenta ela tem um formulário onde podemos copiar e colar a sequência no modo FAST. Então basta vir aqui no formulário e colar a sequência que a gente quer analisar. Está aqui, sequência 3. Em seguida, existem alguns parâmetros que podem ser modificados, mas nesse caso, está a ferramenta BLAST, clicando no botão BLAST. É enviada uma requisição para análise e então esperamos receber o resultado. Notem que a página está em constante atualização. Agora a gente observa o que foi executado, ou seja, nossa sequência que se chama sequência 3, é uma sequência de DNA e ela tem 4044 nucleotídeos. Utilizamos o BLAST-N com a base de dados de comparação, foi a de nucleotídeos. Esse gráfico mostra o resultado do BLAST, onde a barra azul é a nossa sequência e as barras vermelhas são sequências que ele encontrou com similaridade à nossa. Descendo um pouco mais na página, nós temos um ranking de resultados, da descrição dos resultados. E podemos observar que o primeiro resultado é o melhor resultado, onde mostra a sequência que a gente colocou para análise contra o banco de dados foi muito semelhante. O melhor resultado da comparação foi o gene da insulina humana, de Homo sapiens. Existe uma pontuação de comparação, existe um percentual de identidade de 100% e uma cobertura da sequência de 100%. O valor I, como está descrito aqui, para provar que o resultado não foi ao acaso. Então, quanto mais próximo de zero, menos aleatório foi essa comparação. E o código de acesso da sequência é esse aqui. Então, na sequência, nós podemos observar que trata-se de um gene da insulina humana. Qual o resultado do BLAST? Podemos responder da seguinte forma: um gene da insulina sapiens. Região codificante completa. Qual o código de acesso dessa sequência? Bom, de acesso clicando exatamente. Basta copiar e colar nesse caso para responder o nosso roteiro. Se quiser maiores informações sobre essa, entrar no código de acesso dela, como podemos abrir aqui em outra aba. E então, aquela sequência como eu mostrei anteriormente no nosso roteiro. Para realizar o exercício 4, vamos utilizar o BLAST também. Só que dessa forma, vamos utilizar a ferramenta para identificar a possível proteína codificada pela sequência abaixo, a sequência de número 4. Para isso, precisamos copiar e colar. Agora na ferramenta BLASTX, que está nessa posição aqui. O BLASTX, ele utiliza uma análise onde nós copiamos e colamos uma sequência de DNA, ou seja, de nucleotídeos. Ele vai converter essa sequência de DNA em proteínas, utilizando todas as possibilidades possíveis, e vai dar um resultado de proteína. Da mesma forma, como o BLAST-N, basta copiar e colar a sequência no BLASTX, no formulário. Em seguida, nós vamos realizar dependendo do horário, essa análise pode demorar alguns segundos a minutos. A partir do resultado do BLASTX, os melhores resultados na tabela abaixo.
O primeiro resultado saiu como uma proteína hipotética, ou seja, uma proteína ainda não identificada. Ela tem um percentual de identidade de 100% e uma cobertura de 99%. O valor I equivale a um número de 5 vezes 10 elevado a menos 98, também muito próximo de zero. O segundo resultado é uma hemoglobina da subunidade 2, que também tem valores aproximados. Podemos dizer com certa certeza que essa sequência de DNA codifica a uma proteína, uma hemoglobina alfa 2 ou de uma proteína ainda não identificada. Para responder a questão 4, qual o nome da proteína? Qual o resultado do BLAST, considerando a cobertura e a identidade? E qual o organismo de origem? Resultado, nós podemos responder a seguinte questão: qual o nome da proteína? Considerando que não seja uma proteína hipotética, é hemoglobina alfa 2. Qual o resultado do BLAST com relação a... Podemos observar que o resultado do BLAST mostra uma identidade de 100% e uma cobertura de 99%. Qual o organismo de origem? Observando aqui, podemos observar que é uma construção sintética, ou seja, provavelmente originado de uma clonagem. Não existe um organismo em especial nesse caso. Para responder, devemos acessar o Protein Data Bank, o banco de dados de proteína, com o seguinte link e buscar pelos códigos de acesso escritos abaixo. Então, vamos responder as seguintes perguntas. Com relação ao código 1ZNI, que proteína é essa? Em que ano sua estrutura foi determinada? Qual o método utilizado de resolução, em caso em Angstrom? Quantos resíduos de aminoácidos a estrutura é composta? Bom, vamos copiar e colar o código de acesso e fazer busca no site do Protein Data Bank. O site do Protein também tem um buscador por palavra-chave ou código de acesso. Proteína que tem código de acesso 1ZNI, que nesse caso é a insulina, com a estrutura tridimensional do lado esquerdo. Para responder a nossa pergunta, podemos observar que essa estrutura tridimensional foi depositada em 1997 e liberada em 1998. Nesse caso, ela foi determinada em 1997. Um método de determinação dessa estrutura tridimensional foi difração de raio-x. E qual a resolução? 1.498 angstroms. Neste caso, podemos responder qual a proteína? Insulina. Em que ano ela foi determinada? Em 1997. Qual o método utilizado para a resolução? E resolução, que neste caso para a insulina foi de 1.498 angstrom. Essa resolução tem a ver com a distância entre os átomos durante a difração de raio-x, ou seja, a variação na posição de um átomo pode variar em torno de 1.498 angstrom, ou seja, quanto menor esse valor de resolução, melhor a qualidade da estrutura tridimensional, mostrando que esse átomo
que constitui um dos aminoácidos dessa proteína, não variou de posição durante a determinação da sua estrutura. Quantos redes de aminoácidos a estrutura é composta? Bom, observando o site, podemos observar que do lado esquerdo ele dá algumas informações estruturais com relação às macromoléculas. Tem o peso molecular, a quantidade de átomos e a quantidade de resíduos, que nesse caso são 102 resíduos de aminoácidos. Agora vocês podem fazer com a proteína de código 5LEW, 1HSO, para a resolução dessa questão do exercício 5.